E aí, pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento então à nossa aula de eletrônica digital, nós vamos ver hoje o registrador de deslocamento como conversor entrada serial, saída serial. Na nossa última videoaula, nós vimos então o funcionamento do conversor quando ele tinha associação de entrada paralela e de saída paralela. Então, o sistema que implementa esse tipo de conversor é o CI 74166. Então ele tem entrada serial e saída serial. Apesar disso, esse CI também permite outra função. Ele permite que você implemente entrada paralela com saída serial. Nós vamos ver isso ao transcorrer da aula. Então esse sistema ele é utilizado para que a gente possa atrasar sinais digitais, ou seja, comunicações digitais. Então você trabalha a ideia de que você tem a entrada serial e você vai deslocando esta informação ao longo do tempo, permitindo que você estabeleça nessa função estruturas de clock diferentes. Então você trabalhe clocks diferentes para recepção, armazenamento e envio da informação. E é claro, você pode armazenar a quantidade que você quiser de informação para posteriormente colocá-la num barramento na velocidade que seja então adequada ao seu princípio de funcionamento. Então as aplicações disso são em transmissões de sistemas digitais. Então esse circuito ele tem algumas entradas de controle, então diferente daquele circuito que nós vimos na aula anterior, então ele tem aqui algumas entradas de controle que vão permitir que a gente estabeleça as funções que esse CI vai dispor. Uma delas, semelhante à que nós tínhamos no circuito anterior, é a entrada de clear. Então é uma entrada de controle que permite que a gente limpe todas as informações armazenadas na estrutura, garanta que a gente tenha a capacidade de inutilizar todas aquelas informações ou colocá-las em nível lógico baixo ou em zero. Então, um pulso de clear, ou seja, é um momento onde ele passa pela condição zero e volta a se tornar 1, que é a condição de funcionamento normal, faz com que você leve todas as saídas Q a se tornarem zero. Nós temos o pulso de clock, que vai ser utilizado para permitir que a gente desloque informação nessa estrutura. Então, para a gente deslocar informação é necessário que a gente utilize o pulso de clock. Nós vamos ter uma entrada de controle que é a SHLD. Essa entrada vai permitir o controle para você determinar se você vai ter entrada serial ou se você vai ter entrada paralela. Nós vamos entender melhor essa conotação quando a gente estiver estudando o circuito. E nós temos também uma entrada que é a clock INH, ou seja, ela habilita ou desabilita o pulso de clock. Então, caso você tenha um pulso de clock síncrono que vai ser fornecido por outro circuito, essa entrada de controle vai permitir que você inutilize aquele pulso de clock durante uma unidade de tempo. Então, quando você, por exemplo, está fazendo entrada de informação, ou quando você está limpando, preparando o circuito, você pode bloquear o clock que vem de um circuito associado a esta relação. Além dessas entradas de controle, nós temos ainda a entrada serial do sistema, que é a entrada SER, ou seja, é uma entrada que vai permitir que eu agregue a esse circuito um barramento serial. Nós vamos ter também as entradas de A a H, que vão compreender aqui as minhas 8 entradas, os meus 8 bits de carregamento paralelo. Então esse CI vai permitir que eu tenha 8 entradas paralelas para armazenamento. E além disso, ele tem uma saída serial, ou seja, ele permite que você tenha uma saída das informações com a velocidade que você tem como interesse neste processo. Então, como é que esse sistema funciona? Então, o clear funciona quando você coloca ele em zero, ou seja, em baixo. Então, ele deve ser mantido em 1, ou seja, em nível lógico alto. Quando você pretende limpar as informações, você coloca zero e, consequentemente, faz com que ele se torne
né, faça com que todas as saídas dos flip-flops se tornem 0. O clock ele vai ser habilitado na mudança de 0 para 1, ou seja, no momento que você torna o clock, né, 1, ele sendo 0, consequentemente você tem a mudança na subida e ele permite então a alteração dos componentes dos flip-flops contidos na estrutura. A entrada SHLD ela vai funcionar da seguinte forma: todas as vezes que ela for jogada em 0, ela permite que você entre com informações paralelas. Então você vai conseguir receber informações que vêm de um barramento paralelo, por exemplo. E a outra função, quando ela está em 1, ela permite o funcionamento como um registrador série-série, ou seja, você vai recebendo informações seriais, vai deslocando essas informações através dos pulsos de clock e tem saída serial de informação à medida que essas informações chegam no último estágio. Você tem também o clear, que vai habilitar ou desabilitar o clock INH. Então, quando ele está em 1, ele desabilita o pulso de clock. Quando ele está em 0, ele permite que o pulso de clock atue sobre o sistema, permitindo então as mudanças de 0 para 1 ou de 1 para 0. Podemos observar aqui então o circuito interno desse dispositivo, que é o conversor de entrada serial e saída serial. Então, acima à esquerda nós temos a entrada SHLD. Então podemos observar que ela gera, então o SH gera a entrada para a porta NAND da direita, observando esse circuito onde está a entrada SER, que é a entrada serial. Então todos os circuitos se repetem, né? Então a gente pode observar aí que é uma repetição de circuitos de entrada D. Então nós temos aí duas I unidas por uma OU, e esse faz acesso então à entrada que a gente conhece como entrada D. Então, a entrada desse circuito permite, por exemplo, lá a entrada das estruturas paralelas A, B, C, D, E, F, G, H. Então, é possível que você entre com entradas paralelas ao mesmo tempo nesse circuito. Para isso acontecer, podemos observar que do lado da entrada I de A, a gente tem aí uma conexão que chega lá na entrada SH e tem uma inversora aí. Nós podemos então observar que, neste caso, quando nós queremos fazer uma entrada paralela, então nós precisamos que esse elemento se torne 1. Para ele se tornar 1, então nós temos que colocar elemento 0 na entrada SHLD. Porque quando a gente tem 0 aí, 0 invertido vira 1, 1 numa entrada de uma I, reporta exatamente o que você tem na outra entrada. Então, se a entrada A é 0, 1 e 0 dá 0, que é exatamente o que você tem em A. Se A é 1, 1 e 1 dá 1. Então, a saída vai ter exatamente o que você tem, então, na representação do elemento A. Observem que depois que você passa por essa inversora, tem uma outra inversora, e aí você cai numa estrutura que alimenta a porta I do barramento serial, ou seja, do elemento de deslocamento serial. Observem que 0 na entrada de uma I força a sua saída a se tornar 0, ou seja, ela não leva em consideração o que você tem no barramento serial, bloqueando a entrada serial e permitindo apenas o funcionamento da entrada paralela. Quando esse elemento está em 1, consequentemente nós temos 0 na entrada paralela e 1 na I, que representa as entradas seriais do meu sistema. Então eu estarei neste momento permitindo que a entrada serial faça influência no flip-flop tipo D de cada um desses elementos associados. Descendo, nós temos então o clock e o elemento de habilitação ou desabilitação do clock. Então podemos observar que nós temos aí uma soma através de uma porta OU. Então quando você tem o habilitador de clock em 0, ele vai permitir que o clock passe, ou seja, se o clock é 0, 0, ou 0 dá 0, se o clock é 1,
1 ou 0 ou 1 dá 1. Então o clock vai passar sem limitação. No momento que o habilitador se torna 1, então ele só permite que tenha 1 na estrutura, consequentemente 1 não é pulse de clock. O pulse de clock é a passagem de 0 para 1 ou de 1 para 0, dependendo do circuito. Como não vai haver transição, então o clock se bloqueia quando esse elemento é ativado. E por último, nós temos aí o pulso de clear, que vai permitir então que a gente tenha a capacidade de limpar as informações contidas dentro do flip-flop tipo D, ou seja, isso permite que você zere as informações contidas nesse barramento para que você comece a receber informações, por exemplo, paralelas ou seriais dentro da estrutura de controle. Então esse aqui é o circuito que a gente pode ver. Ele tem estas entradas e saídas que estão, né, deslocadas aí na sua composição. Então à sua esquerda aí nós podemos observar apenas as entradas e nós temos em cima e abaixo as informações que nós temos que são de entrada e saída de dados que não são de controle. Então nós temos aí de A a H as nossas entradas de dados, o QH como a nossa saída do barramento serial, e nós temos à nossa esquerda aí todas as entradas de controle que vão permitir operar sobre o sistema que nós estamos vendo. Aqui nós temos então a composição, né, desse elemento em funcionamento. Então, por exemplo, quando você tem uma entrada serial, como nós podemos observar à nossa esquerda aqui, então ela atua sobre o primeiro flip-flop tipo D. O flip-flop tipo D tem uma saída que atua sobre o segundo atua sobre o terceiro, e aí a gente vai observando essa sequência até o último estágio. Esse último estágio, então, se interliga à saída QH, permitindo, então, que a gente tenha a geração da última função de saída, que é uma entrada serial, uma saída serial, armazenando esses bits ao longo do tempo, a partir de um controle do pulso de clock, permitindo então que ao longo do tempo a gente controle quanto tempo depois a informação vai chegar no barramento de saída, e nós podemos também, determinando desta forma, permitir uma associação que vai determinar mudanças dos intervalos de clock, tanto na estrutura de entrada quanto na estrutura de saída desse barramento. Então essa é uma das funções que você pode utilizar esse sistema ou esse elemento de conversão.